qual que é o maior rival do Palmeiras hoje? Não é mais o Corinthians. Acabou isso, é o Flamengo. O negócio é o seguinte, não existe como comparar Flamengo e Corinthians hoje, gente. Para virar Flamengo, o Corinthians vai ter que ralar muito, mas nem começou a ralar, então vai continuar sendo esse Corinthians aí. Tá quem? Quem tá lá no Corinthians que tem que ganhar do jeito que ganha alguém do Flamengo ou alguém do Palmeiras? Quem? Nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pois é, a imprensa de todo o Brasil discute, né? Muitos quando querem comparar, alguns sempre estão comparando Flamengo e Corinthians. Porque são os clubes que têm mais torcida, mais o Flamengo bem à frente, né? Mas a mídia paulista adora dizer que o Corinthians faz frente ao Flamengo, né? Mas pela primeira vez eu vi ele tirando o chapéu para o Flamengo, né? Craque Neto, Casagrande, né? Pois é, o Flamengo é um dos maiores clubes do mundo, pessoal. E para o Corinthians chegar ao patamar que o Flamengo chegou, tem que remar muito, né? O Flamengo do endividado a um clube bilionário, né? Quebrando todas as barreiras, né? Pagando suas dívidas, melhor centro de treinamento melhores do mundo. Então, o Corinthians tem que remar muito para chegar ao patamar do Flamengo, né? Vamos trazer um corte aqui, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Rádio Bandeirantes, UOL Sport, o link vai estar na descrição, onde eles debatem, né? Mauro César, Neto, Casagrande, né? O que é que o Corinthians tem que fazer para chegar do patamar do Flamengo, né? Tem que remar muito, né? Eles são bem claros, né, pessoal? Deixa bem claro que o Corinthians tem que remar muito. O Flamengo hoje sim é um time a servir de exemplo, né, para o resto do mundo, não só para o Brasil. Eles para só a verdade, né? Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Sempre no final do vídeo eu deixo minha opinião. Vamos lá, nação. Coisa dessa, como é que eu posso ser presidente do Corinthians, ser diretor do Corinthians e fazer esse mal danado pro Corinthians? E ninguém se responsabilizar por nada. E você não ter o entendimento que o Corinthians é maior que todo mundo, mas aí é maior só da boca pra fora. Porque lá dentro, olha o que acontece durante 27 anos. 27 anos. A que preço foi campeão do mundo? Olha quantas vezes o Palmeiras está indo pro Mundial. Seguidamente. A terceira? Vai ser a terceira, 2020, Terceira. 2021 e agora 2025. E agora pode ganhar o quarto título da Libertadores. E aí não é verdade? São 4 mundiais disputados. E qual que é o maior rival do Palmeiras hoje? Não é mais o Corinthians. Acabou isso, é o Flamengo. Olha que perdeu o Corinthians. O Corinthians há 10 anos foi entregue um estádio com mármore, gente. Se vocês forem lá, eu já fui algumas vezes. É uma coisa impressionante. Nem o do Tottenham, que é o maior estádio do mundo em termos de... Nem do New Orleans, que é de beisebol e de futebol americano. Nem do Wembley, que teve agora a final. É igual o Corinthians. E o Corinthians tem um estádio que o torcedor, a Gaviões, a Camisa 12, o torcedor quer fazer uma arrecadação para pagar direto para a Caixa. Olha que vergonha. A entrevista dele foi estilo The Office. E o Vinícius Silva fala o seguinte: bom dia, vocês acham que a gestão de futebol do Flamengo e Corinthians são parecidas nas suas atrapalhadas e o que diferencia é a questão do dinheiro que o Flamengo tem e o Corinthians não? Cara, me parece que a do Corinthians é pior. Essa é pior. Ele contrata jogadores que não valem o preço que estão sendo pago. Qual foi o jogador caro que o Flamengo contratou e que foi um fracasso? Pois é, então, é justamente onde eu ia chegar. Não tem, né? Talvez, sei lá, talvez ache um ou outro. Cebolinha é um fracasso? Pedro é um fracasso? Não. Arrascaeta foi um fracasso? Gerson é um fracasso? Ayrton Lucas é um fracasso? Vinha é um fracasso? Léo Ortiz mal chegou. Davi Luiz é um fracasso? Foi campeão da Libertadores titular. Fabrício Bruno é um fracasso? Podemos dizer mais aqui, Gabigol foi um fracasso? Ultimamente tem sido um fracasso, mas... Quanto ele já eu acho que o mais caro que não deu certo é o Vitinho, de repente, mas ainda assim não é nem essa comparação, ainda né? O Vitinho foi em 2018 na gestão do Bandeira de Melo, e o detalhe, o problema do Vitinho é que ele foi apresentado como o grande craque e estrela do time. O Vitinho nunca será estrela de time grande nenhum, ele é um belo coadjuvante, e foi importante em vários jogos do Flamengo, entrou em muitos jogos, mas quando precisava dele como um protagonista, ele nunca foi. Né? Lembraram do Vidal. Acho que foi na outra. O Vidal foi ruim. Foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil e fez bons jogos naquele período. Entrou várias vezes no time e fez bons jogos. Não foi tudo que se esperava.
E não teve multa rescisória. Então, se você for ver, você pode até colocar, acho que o Vidal foi abaixo, mas comparar, pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, não existe como comparar Flamengo e Corinthians hoje, gente. Como não havia como comparar em 2011, 2012, só que eram os papéis invertidos. Qualquer comparação nesse sentido é tão esdrúxula quanto aquela comparação que a mídia de São Paulo, em parte, tentava comparar tamanho de torcida. É quando a gente está maluca, entendeu? Não tem cabimento. Para virar Flamengo, o Corinthians vai ter que ralar muito, mas nem começou a ralar, então vai continuar sendo esse Corinthians aí. E aguentem, né? A principal diferença é o que o Flamengo topou ajeitar a casa. O Flamengo tinha dívidas tributárias, dívidas de empréstimo, etc., e ajeitou a casa. E hoje o Flamengo gasta, e mesmo que errasse, vamos supor, gastou 20 milhões de dólares agora e errou com o De La Cruz. Mesmo que errar, o Flamengo tem margem para errar. O Corinthians não tem margem para errar e não para de errar. Essa é a diferença. Então, mesmo que o Flamengo gaste muito, nossa, é muita grana pro De La Cruz, o De La Cruz não deu certo, machucou, qualquer coisa, o Alan agora, 7 milhões de euros, não tá dando certo. Mesmo que ele dê errado, o Flamengo tem margem para errar, porque lá atrás topou fazer a reestruturação, que o Corinthians de jeito nenhum topa, e que tem torcedor, dirigente, tem gente que é resistente, não tem como ficar um ano sem batalhar por título, aqui é Corinthians. Então continua nessa, meu amigo, continua contratando o Mateuzinho e Pedro Raul por 4, 5, 6, 7 milhões de euros e contratações ruins, pagando mais de 2 milhões no Yuri Alberto, dando metade da base para ter o Yuri Alberto, porque não topa fazer a reestruturação. Hoje o Corinthians não tem margem para errar e só erra. E o Flamengo tem margem para errar e quando errar não vai ter problema, vai continuar competitivo no ano seguinte. Essa é a diferença, então não tem como comparar. Dá até para entender, os dois clubes de maior torcida, mas só isso, é só ali. Mais nada de comparação hoje entre Corinthians e Flamengo. E por falar em Flamengo, o Flamengo joga quinta-feira, né? Joga quinta-feira com o Grêmio e tem uma reportagem aqui da Luia. Tá? E aí o próprio Rosalá, que me parece uma pessoa muito séria, eu recuperei aqui uma entrevista dele para o site GE, no ano passado, né? Ainda, prestes a subir. Aí ele fala aqui, é importante dizer para o torcedor que não existe mais a oportunidade de fazer aquilo que foi feito com o Flamengo anos atrás, quando aderiu ao Profut, etc e tal, fez uma mega reestruturação da dívida abrindo mão da performance esportiva. Você está falando de uma época em que as premiações e a receita de TV não tinham a dependência de colocação no campeonato que tem hoje. Se olhar, 30% do que a gente recebe de direito de televisão é prêmio. Na dinâmica atual de composição de receita, é impossível abrir mão do resultado esportivo. Dito isso, faz parte do nosso orçamento uma performance agressiva, o Corinthians vai entrar para ganhar todos os campeonatos. Vocês vão escutar isso sempre, é verdade. Ele também aderiu a esse discurso que é fora da realidade. Existe uma outra conta, até fazemos ontem essa conta, né, Tirone? O Flamengo tinha, na época, 200 e poucos milhões de receita anual e devia 750 milhões. Ou seja, quase 4 vezes mais do que conseguia faturar. 3 vezes e meia, algo em torno disso. O Corinthians faturou 1 bilhão no ano passado e ele tem uma dívida de 2 bilhões e pouco. Quando assumiram era 2 bilhões, né? Segundo ele mesmo. Agora 2,600 e alguma coisa. Depois das contratações, para ter esse time forte aí. A performance esportiva quase caiu ano passado. Está na zona de rebaixamento, fez gol em um jogo. E o detalhe, performance esportiva, você pode ganhar tudo. Tríplice coroa, mais de lambuja um campeonato estadual. Some todas as premiações. Paulista, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Um time que esteja disputando tudo, tá? Não vai fechar essa conta. Porque ele vai ter que, parte desse dinheiro, vai ter que premiar o elenco. Não vai chegar esse dinheiro para vamos abater a dívida, não vai. O único jeito é fazer sim igual o Flamengo, ou você vai ter que ter um mecenas igual o Palmeiras, que vai injetar grana lá dentro para reestruturar o clube, colocar gente capacitada, como aconteceu com o Paulo Nobre, para recuperar o clube, reestruturá-lo, fazê-lo funcionar como uma empresa bem gerida, dinheiro emprestado a juros baixíssimos a perder de vista, pagando quando puder, ou então vai virar SAF e aí passa a ter um dono, né? Aí o dono faz o que quiser. Nós estamos vendo aí como acontece com alguns clubes aí do Brasil, como é com o dono. O dono faz o que ele quiser. Se ele quiser parar de brincar de dono de clube, ele para. Se ele achar que o clube deve brigar para ser meio de tabela, vai ser meio de tabela. Se ele tiver outros clubes pelo mundo e achar que deve ser um mero entreposto comercial para vender jogador, empresta jogador, coloca aqui, manda para lá, também pode usar. Usa como quiser, que ele é dono. Pode protestar, pode espernear, pode virar cambalhota, pode a torcida fazer o que for. O cara é dono. Não adianta. Né? Então a realidade é que o Corinthians deveria já ter parado e tentado se reestruturar, mas essa gestão, ela sempre teve esse discurso que é muito parecido com o anterior. Aponta os erros do passado, legal, acho que tem que apontar mesmo, assume a dívida é o estádio mais o clube, perfeito, gostei muito quando disse isso, mas essas alegações me parecem muito frágeis, que na verdade servem de quê? De argumento para continuar contratando loucamente e prometendo à torcida algo que é impossível no momento. A realidade é, o Corinthians não tem a menor
condição de competir com seus principais rivais. No âmbito estadual, Palmeiras e até São Paulo hoje, e no âmbito nacional, Flamengo, Atlético Mineiro e outros aí. Concordando com o que o Fluminense Neto campeão da disse. Libertadores. Não tem coisa. Ganhou do Fluminense, sim, circunstancialmente o jogo ganhou, mas se você olhar o todo, o potencial de cada clube, cada equipe é muito inferior. Essa é a pura realidade. Ter um lucro pro clube. É assim que funciona uma empresa, se eu não me engano. É assim que deve funcionar a cabeça de um dirigente de clube. Não foi assim que aconteceu no Flamengo, Renato? Quando o Bandeira de Melo pagou as contas e tal, blá, 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 blá. O Flamengo não vende os jogadores com preço altíssimo, pensando no lucro do clube, na melhor do clube. A Leila não faz isso. É assim que funciona. O Corinthians faz ao contrário. O Corinthians perde dinheiro com as negociações. O Corinthians não ganha dinheiro. Ele perde dinheiro com as negociações. A maioria dos últimos tempos saíram todos de graça ou com um pouco valendo a preço de banana. Aí contrata jogadores medianos e paga uma fortuna. Então o que acontece? O Corinthians gasta muito mais do que tem, né? O Corinthians é uma das folhas mais caras do futebol brasileiro, está lá na zona de rebaixamento desde o ano passado. Contrata quem? Quem tá lá no Corinthians tem que ganhar do jeito que ganha alguém do Flamengo ou alguém do Palmeiras? Quem? Qual jogador? Qual jogador que é acima da média lá no grupo do Corinthians, que merece ganhar 800, 1 milhão, mais de 1 milhão? Quem, cara? Mas tem um monte que ganha isso. Mas aí os caras não têm culpa, o jogador. O jogador não tem culpa nenhuma, muito pelo contrário. Para eles tá ótimo e eles têm razão em ganhar esse dinheiro. Mas... pessoal, a mídia de todo o Brasil querendo comparar Flamengo. O Flamengo não tem comparação com o Corinthians, com o Palmeiras, né? A mídia paulista. Esses dias aí a gente soltou um vídeo. A mídia paulista, né? Kleber, gladiador, palmeirense doente. Ele leva mais pelo lado do clube sempre, né? Diz que o Palmeiras administrativamente era melhor do que o Flamengo, né? Mas velho, né? Que é tricolor, São Paulino, cantou ele. Não existia isso, né? Que o Flamengo tá acima de... Foi realista, né? Disse que a dívida do Flamengo era de 48 milhões. O Kleber disse onde foi que ele viu isso. Não existe. Que a dívida do Flamengo não é essa. Pois é. E se aprofundaram e viram que a dívida do Flamengo era de 48 milhões. Teve um reajuste, né? Para 63. O Flamengo vai estar quitando sua dívida. Vai ficar sem dívida, né? Os antes que não querem enxergar a realidade e a verdade, passa vergonha. A verdade é essa, né? Passou vergonha, né? Flamengo, pessoal. Além de não ter dívida, não ter como comparar com as outras. Vamos lá. Recentemente, né, o Nicola soltou um vídeo, a gente trouxe o corte, onde eles falam as dívidas do Palmeiras. Tem uma dívida de 540 milhões fora o estádio, pessoal. Palmeiras só tá nesse patamar aqui, tá? Questão de dinheiro da Leila, né? A Leila saía como se fosse a Parmalat, né? Aí de onde é que vem o dinheiro? Palmeiras aí, o Juventude tá entrando na FIFA por falta de pagamento de um jovem que foi Juventude para o Palmeiras com seus 13 anos. O Palmeiras negociou o jogador, poder repassar 30% e até hoje não repassou. O Juventude está indo aí na FIFA, está adicionando, né, a FIFA para receber, né? Você não vê isso mais no Flamengo, né? Corinthians, não adianta nem a gente aqui querer falar, né? Que não tem nem comparação, né? Muitos dizem que o Corinthians é tamanho do Flamengo, né? Torcida, né? Nem a torcida é do tamanho do Flamengo, pessoal. Nem a torcida, né? É a torcida bem abaixo da do Flamengo. O Flamengo é uma torcida gigantesca, uma torcida que é grande, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. Então não tem como comparar. A dura realidade do Corinthians é não querer aceitar que é um clube falido, né? O Flamengo aceitou. A torcida aceitou. Cumpriu a ideia, né? Na época de Bandeira de Melo, né? Onde teve um dirigente do Flamengo que chegou e disse que o dinheiro acabou. Não tinha dinheiro, né? Era preciso uma reestruturação, né? A gente sofreu 6, 7 anos. Mas como o peso da camisa do Flamengo é grande, o Flamengo tem uma camisa grande, uma torcida grande, e o jogador, pelo pouco futebol que tenha,
quando veste essa camisa, o cara dá o sangue, se transforma e joga muito. Pois é, mesmo naqueles anos, o Flamengo lutava sempre para sair da zona de rebaixamento, mas ganhou um brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, cariocas, né? Sempre beliscando títulos, né? Diferentemente do Corinthians. Corinthians, primeiro que tem que cumprir, tem que realmente ver que está no fundo do poço, querer sair do fundo do poço, né? O Flamengo entendeu, a torcida entendeu, sofreu, e hoje de um clube falido, um clube onde não tinha centro de treinamento, um clube que devia quase 1 bilhão, um clube que seu faturamento era em torno de 280 milhões, para você ter noção, dívida de 800 milhões, faturamento de 280 milhões. A conta não fechava, né? Então, quando Bandeira de Melo assumiu, enxugou as dívidas, poucos jogadores de renomes ele trazia, diferentemente aí do presidente do Corinthians, né? Chegou devendo 2 bilhões, prometendo o Gabigol, né? Trouxe Gabigol, mas trouxe jogadores aí, gastou 160 milhões em contratações, nada, né? Continua Pois é, né? Teve essa virada de chave com Bandeira de Melo, mas vale destacar, pessoal. Landim foi importantíssimo. Bandeira de Melo faturava 280 milhões por ano. Landim conseguiu trazer o patamar do Flamengo para 1 bilhão e 300 milhões. 1 bilhão a mais, pessoal. E olha que Landim tinha uma meta aí de 2 bilhões, né? O Flamengo é um dos clubes que mais fatura no mundo, pessoal. Não é só no futebol brasileiro, não é só no futebol sul-americano. Se eu não me engano, no último ranking que saiu, o Flamengo era o 11º, 21º era o 20º, né? Entre todos os clubes envolvendo a Europa, né? Você tem noção, a Europa é euro, dólar. No Brasil, uma moeda desvalorizada, real. Mas o Flamengo entre os primeiros, né? Quando os primeiros, você ficar entre os 20 primeiros, já é grande coisa. Até porque na Europa tem 500 clubes, né? Só na Europa, né? Clubes de alto nível, né? São países desenvolvidos, né? Então, o Flamengo chegou a esse patamar, né? Não tem como comparar Flamengo, não tem como comparar Flamengo com o Corinthians, muito menos. Flamengo com o Palmeiras, muito menos. A dívida do Palmeiras é 540 milhões, fora o estádio. Então, quando você for falar de Palmeiras, de Corinthians, entenda a situação do seu clube. Para primeiro querer comparar com o nosso Mengão, né, nação? O Flamengo aí enfrenta o Grêmio nessa quinta-feira. Líder do campeonato, alguns desfalques, mas a gente vai em busca da vitória, né, nação? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Deixa a sua opinião, deixei a minha. Inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, nação.